Olá pessoal, aqui Ivânio Araújo, mais uma vez com vocês aqui. E gente, a gente vai falar mais uma vez a respeito do caso que está tomando conta da internet, né? As pessoas estão indignadas, né, nas redes sociais, pessoas famosas, pessoas anônimas. Realmente é um assunto que realmente mexeu com o brasileiro, né? Essa questão do que esses jovens fizeram com o cachorro orelha. A crueldade, né, gente? A pessoa pegar um animalzinho ali que era da comunidade, um animal comunitário, né, e fazer uma atrocidade dessas, né? A gente que cuida de animal, a gente que, como eu falei para vocês, eu já resgatei mais de dezenas de animais das ruas, trouxe para minha casa, criei animais, muitos gatos. Eu, eu criei. Quando a gente vê uma situação dessa, um caso desse, a gente fica consternado, a gente fica abatido e muitas vezes a gente fica desiludido com o ser humano, que é o que chega ao ser humano fazer uma atrocidade. Os caras colocaram pregos na cabeça, bateram prego na cabeça do animalzinho. É um caso de psicopatia. O pessoal está comentando na internet, estão chamando de psicopatas. Como eu não. Eu estudo muito neurociência, mas eu não sou formado em psicologia, não posso afirmar, né? Mas o que o pessoal fala é sobre quadro de psicopatia. Esses caras aí e foram para os Estados Unidos, né? Foram para os Estados Unidos e está um caso realmente de muita comoção nas redes sociais e todo mundo pede a justiça, todo mundo pede justiça para o caso do Orelha, né? Porque realmente mexeu com todo mundo, mexeu com a internet só se fala nisso, nas redes sociais só se fala nisso e eles estão sendo expostos aí, né? Os rapazes estão sendo expostos nas redes sociais, os familiares, as mães principalmente estão sendo expostas. Realmente a galera não perdoa, ninguém perdoou o que fizeram com esse animalzinho. E tem uma história que eles já haviam feito isso com outro animalzinho, de terem um afogamento, só que queriam afogar outro cachorro, outro animal, só que parece que o animal conseguiu fugir. Realmente é um grau parece que como se fosse uma quadrilha, né? Parece que eles saem para fazer mal os animais de rua. E é impressionante, meu Deus, como a pessoa chega nesse grau de perversidade, de desumanidade. Essas pessoas aí já não tem mais jeito, não tem mais condição, não tem mais solução, não. Realmente, um jovem, quando parte para uma atitude dessas aí, já perdeu totalmente a sua humanidade, já nasce desumana, já nasce uma pessoa desumana. Bom, então, já que nós estamos falando sobre esse assunto, dando continuidade à outra matéria que a gente trouxe aqui, Cão Orelha, o caso Cão Orelha, familiares são indiciados por coagir testemunha na investigação. Está aqui no, no site da CNN Brasil, né? Familiares são indiciados por coagir testemunha na investigação. A Polícia Civil de Santa Catarina informou em coletiva de imprensa realizada nesta terça que indiciou 3 familiares, entre eles os pais e um tio dos adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do cão Orelha, animal comunitário que morreu no início do mês após sofrer maus tratos em Florianópolis. Segundo a corporação, eles são acusados de coagir uma testemunha no inquérito que investiga a morte do animal. Eles foram indiciados logo
após serem interrogados pela Polícia Civil. Ao todo, 2 inquéritos foram abertos, um sobre a morte do animal e outro pelo crime de coação. Este último já foi finalizado e agora os familiares devem responder pelo crime. Na segunda-feira, 26 agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos. Na ação, a polícia tinha como objetivo localizar uma possível arma de fogo que teria sido usada para ameaçar a testemunha. No entanto, o objeto não foi localizado. As investigações começaram após uma denúncia de que o grupo de adolescentes seria o responsável pelos maus tratos ao cachorro, que foi encontrado ferido e precisou passar por eutanásia, procedimento também conhecido como morte assistida. Agora, com a confirmação da autoria dos adolescentes, o relatório das investigações foi encaminhado à delegacia especializada no atendimento ao adolescente em conflito com a lei, em razão da idade dos envolvidos. Portanto, realmente, gente, é uma desumanidade tamanha o que esses jovens fizeram com este animal, né, este cachorrinho, que era um cachorrinho querido, era um cachorrinho que era cuidado ali pelas pessoas ali da comunidade, era um cachorro comunitário, né? E todo mundo cuidava deles, né? E realmente é um caso para a gente pensar, repensar a vida. Bom, agora vamos ver o que diz aí o psiquiatra Augusto Cury, né? Ele fala sobre este caso. Sem limites, não conhece a liberdade. Eles adoecem, asfixiam sua empatia e não sabem se colocar no lugar dos outros. Não conseguem sentir até a dor de um animal. Vocês estão vendo no fundo que tem uma poesia de Francisco de Assis, que foi um protetor dos animais, que ele era preocupado com o ser humano, com a dor humana, e era preocupado em também preservar a natureza, os animais, as plantas. Agora, infelizmente, tivemos um episódio onde jovens mataram um cachorro, um animal, em Santa Catarina, sem nenhuma empatia, indicando que a capacidade de ser generoso, altruísta e solidário está morrendo no teatro da educação do Brasil e do mundo. Pais, eu vou pedir para vocês, a melhor educação é aquela que você transfere o que o dinheiro não pode comprar. Você tem de falar das suas lágrimas para os seus filhos chorar as deles. Você tem de falar das suas dores, perdas e frustrações para que eles tenham empatia e entendam que não há céu sem tempestades na vida de ninguém. Infelizmente, os pais que dão excessos de brinquedos e o excesso de liberdade levam os seus filhos a serem deuses, a serem autoritários, a quererem que o mundo gravite na sua órbita. Não dê excesso de presentes, por favor, e coloque limites nas relações humanas. Leve-os a entender que a liberdade só ocorre dentro da capacidade de eu perceber que eu tenho direitos e eu também tenho deveres. Mas, infelizmente, estamos na era dos mendigos emocionais, como eu tenho bradado em mais de 92 países do mundo. Portanto, como psiquiatra mais lido da atualidade no planeta, estou muito preocupado por onde caminha a juventude. Para vocês terem uma ideia, nós aumentamos 29% ao ano no Brasil o índice de automutilação entre jovens nas escolas. Aumentamos em 148% depois da pandemia, a nível mundial, o índice de suicídios entre jovens de 10 a 19 anos. Eles não têm nem a autoempatia, a capacidade de se abraçar, de não se curvar à dor, de entender que a sua paz vale ouro. Por nada e por ninguém eles devem vender sua saúde mental, sua paz e sua tranquilidade. O que está ocorrendo com a educação que os pais estão atolando os seus filhos com aparelhos digitais, com excesso de liberdade e com excesso de presentes, e não estão levando a serem autores da sua própria história, protagonistas do teatro da sua mente, diretores do seu próprio script e maestros da sinfonia da empatia, da capacidade de se colocar no lugar dos outros.
Então, por favor, temos que revolucionar a educação e você é responsável pelo futuro dos seus filhos, futuro dos seus alunos, futuro da juventude também mundial. Um beijo no coração de Augusto Cury. Jovem sem limite. Augusto Cury é um psiquiatra, né, psicólogo, né, e o que ele fala aí é uma das coisas que eu sempre bato aqui. O que está faltando no mundo hoje é falta de empatia. As pessoas perderam aquela noção de humanidade, de se colocar no lugar do outro, de pensar que ali existe outra pessoa, existe outra vida, existe outra alma, existe outro ser que é igual a mim, outro ser que precisa de mim e eu preciso dela, né? E aí, com essa coisa toda do que o Augusto Cury falou aí, é muita verdade mesmo. As pessoas hoje se dá muito presente, se dá muito conforto a essa juventude, né? Eles se embrenham no celular, nos celulares, em redes sociais, enfim, e aí a desumanidade, a empatia vai embora, né? Infelizmente. É a vida, né? Vocês estão vendo como está crescendo o grito por justiça pelo cãozinho Orelha, que foi brutalmente assassinado numa praia em Santa Catarina? Por isso que a gente não pode parar. A gente tem que continuar falando. Ele só está crescendo por causa disso. Porque as pessoas estão compartilhando, porque as pessoas estão falando sobre isso, elas estão pedindo justiça, elas estão fazendo protestos. E a gente tem que continuar. Porque a gente, inclusive, está vencendo uma barreira que a gente sabe que é muito comum no Brasil, em que pessoas poderosas compram o silêncio, em que pessoas poderosas ficam impunes. E a gente sabe que esses 4 imundos que fizeram isso são ricos e são filhos de gente rica e que estão acostumados, sim, a comprar tudo, a mandar, a fazer com que os seus erros sumam, que os seus crimes sumam, que as pessoas sejam silenciadas, assim como eles tentaram fazer com o porteiro, que eles coagiram a apagar o vídeo, que eles fizeram perder o emprego. Aliás, a gente deve lembrar que esse porteiro é o herói dessa história, que se não fosse por ele, esse crime ainda estaria no silêncio daquela praia. A gente nunca ia saber. Foi ele que possibilitou que hoje a gente esteja pedindo justiça pela Orelha. Os pais desses 4 psicopatinhas jamais fariam outra coisa para punir os filhos ou para responsabilizar o que eles fizeram. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que 2 deles foram enviados à Disney. Hoje surgiu a notícia de que a família de um deles foi inteirinha para a Ásia, com só passagem de ida. Então, por mais que a gente pense, no Brasil as coisas acabam em pizza, olha aí, os caras foram embora. Mas isso já mostra que a gente está conseguindo incomodar, já está tirando essa gente desgraçada do conforto em que elas sempre estiveram, em que elas acharam que continuariam. Não vão ficar no conforto. Já é inédito que hoje já tenha tido um mandado de busca e apreensão na casa dessas pessoas. Eles não estão acostumados com isso, imagina. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que é muito comum esses caras ficarem na impunidade. Inclusive, a gente sabe que esses 4 riquinhos são fortes candidatos a crimes de riquinhos, como pegar um Porsche, matar um trabalhador, incendiar pessoas em situação de rua, como a gente já viu acontecer e como a gente vê a impunidade acontecendo com essa gente. Então, que a gente consiga, a partir desse crime absurdo contra o cãozinho Orelha, mostrar que existe uma possibilidade, sim, das pessoas juntarem as suas vozes para tirar o conforto desses poderosos. Inclusive, está acontecendo a coisa das pessoas denunciarem e divulgarem a cara deles, o nome do negócio dos pais deles, e é por isso que está todo mundo fechando o Instagram da parte deles, ou seja, já está abalando os negócios dos pais deles. Que bom, eu sei e muita gente sabe que é ilegal divulgar o nome desses lixos humanos porque eles são menores de idade, mas está acontecendo. A internet está fazendo isso e eu duvido muito que alguém vai conseguir conter isso. Então, não é tão cedo que essa gente vai ter paz. E que bom, e que não tenham paz. Não que eles não terem paz também seja uma forma de fazer justiça, mesmo que a justiça não tenha alcance para fazer o que a gente acredita que seria o justo. Eu sei que a gente é muito descrente, porque a gente vê muita injustiça ficando impune quando vem por parte desse tipo de gente. Mas a gente não pode perder a esperança e deixar de lutar, inclusive lembrando que não é por nós que a gente está fazendo isso. É pela Orelha, é por tantos outros animais, por tantos outros vulneráveis, por tantos outros seres frágeis que muitas vezes caem na mão dessa gente. O Orelha era um cachorrinho comunitário que ia com todo mundo, que recebia carinho. E quando ele foi chamado por esses 4, esse monte de fezes que são esses caras, ele foi achando que ele ia receber carinho, que ele ia receber brincadeira. Eu fico lembrando daquele caso, daquele canadense, que até teve um documentário, Don't Fuck With Cats, né? Não mexa com gatos, não foda com os gatos, né, na verdade.
que foram as pessoas que se moveram, porque esse cara divulgava vídeo de tortura de gatos. Depois ele acabou matando uma pessoa mesmo, né? E aí foram essas pessoas que se doeram pelos gatos que ele torturava e publicava, conseguiram chegar nele, conseguiram, pessoas do mundo inteiro, pessoas de países diferentes se juntaram para investigar coisas com seus recursos limitados, mas foram atrás de investigar esse cara pela internet, até conseguir pistas de verdade mesmo para encontrar ele, e ele tá preso. Enfim, não vamos deixar esse caso morrer, não vamos dar paz para essa gente, que a gente consiga esse precedente histórico na justiça pelo cachorrinho orelha. É isso, né, gente? Realmente é um caso que está chamando a atenção e parou o Brasil aí. As pessoas não conseguem, né, deixar de pensar no que aconteceu, né, com esse cachorrinho, o Orelha. E eu acho que é até uma forma, é um escape, um gatilho, né? É um gatilho para a gente chamar a atenção dos políticos, das pessoas que fazem leis, das pessoas que são autoridades, para que a gente possa realmente criar leis, criar mecanismos para que esses criminosos, esses doentes, psicopatas, não continue maltratando animais, não continue fazendo o que eles fazem, né? Porque e é os casos que a gente sabe, e é aquilo que a imprensa, que a gente não consegue ficar sabendo. Já imaginou o que a gente não consegue ficar sabendo o que acontece aí nesse mundo de, meu Deus, de pessoas que maltratam animais, que maltratam os bichinhos, né? O que a gente não sabe. Esse caso foi, e como a moça falou aí, que esse porteiro, inclusive, está sendo perseguido, perdeu o emprego, parece, ou foi afastado. Se não fosse esse homem, isso ia ficar assim, e ninguém ia ficar sabendo de nada. Graças a esse rapaz, a gente conseguiu, né, chegar nesses caras e conseguiu mobilizar todo mundo aí. Bom, e agora vamos ver a Nani People, né? A Nani People também está vai falar alguma coisa aqui que ela postou na rede social dela. Oi, gente, vocês sabem que eu só venho aqui para falar coisas importantes que me interessam. Quero dizer a vocês que eu postei, estou postando e vou continuar postando vídeos, pessoas que estão indignadas com essa atrocidade feita contra o cãozinho Orelha, que vivia na Praia Brava, em Santa Catarina, com 4 adolescentes, 4 demônios que fizeram o que fizeram, e o que é pior, foram acobertados por suas famílias que até então teriam que ter a função de educá-los e mostrar o quão errado eles estavam. E estão, mas não, acobertaram, tentaram fazer um cala-boca em quem viu e filmou, e eu quero dizer isso porque eu sou cachorreira, eu sou a pessoa que protege não só os meus como ONGs, já tive 4 que eu resgatei de rua, essa aqui eu peguei na Duque de Caxias, esse eu peguei no Pet Shop, esse eu peguei na estrada de Mogi Guaçu, esse aqui eu peguei de um criador também, duraram 16, 15 anos cada um, e tenho ainda a Naomi, a Aurora e o Aquiles. Eu estou indignado, sabe por quê? Porque Santa Catarina é um estado lindo, com pessoas queridas, mas tem mostrado há muito tempo já essa falta de tolerância com o próximo. Na rodoviárias eu vi uma matéria esses dias que manda as pessoas voltarem para os seus estados de origem se não tiver local para ficar em Santa Catarina. Cotas de escolas foram tiradas essa semana. E outra coisa, fiquei sabendo hoje, minha amiga Selma Light, banheiros para pessoas trans estão proibidas de ser usados agora, banheiros femininos. Então o que acontece, Santa Catarina? O que acontece com Santa Catarina? O que é isso? É um novo país que a gente não conhece, que não faz parte da Confederação do Brasil? O direito de ir e vir das pessoas, dos animais, o direito da gente existir, estão querendo ser tirado, é isso? Isso não é mimimi não, gente. Isso aqui é questão de justiça, sabe por quê? Tem uma fábula que fala, se você joga um sapo dentro da banheira, de uma caldeira fervendo, ele pula e sai correndo. Agora,
Você põe um sapo lá dentro e vai aumentando a temperatura aos poucos, esse sapo é cozido lá dentro e não consegue mais. Então, meu bem, eu sou uma sapa velha, que eu sei muito bem de quando é que a temperatura está surgindo de algum lugar, está aumentando de algum lugar. A gente não pode escalar diante das injustiças, diante das atrocidades, dessa falta de caráter, de humanidade que as pessoas estão tendo. Tudo isso vem nesse pacote. Essa falta de tolerância, de respeitabilidade que tem pelo próximo, pelos mais carentes, pelos mais indefesos. Então, por favor, humanidade, como diz Leão Lobo, já! E o recado da Nani People, né? Realmente, gente, a indignidade, realmente o pessoal, a indignidade na internet é geral, né? Generalizada. As pessoas estão indignadas com o que aconteceu. E você veja que os parentes tiraram esses moleques, mandaram para o exterior, viajaram, né? Para tentar fugir viram que o caldo ia entornar mesmo. Aí tiraram, né? Os riquinhos, são ricos, né? Filhos de empresários, mas você veja que o pessoal está denunciando, está mostrando aí as empresas, né? Desse povo aí, e o pessoal está boicotando e estão mostrando as fotos deles na internet, os nomes, as empresas da família, e vão tomar um prejuízo. Esse pessoal entrou numa furada grande, cara. Entrou numa furada grande, porque isso foi grave demais, isso foi de uma crueldade. Você já imaginou? Quando eu vi ontem um vídeo, uma live de Márcio Rolim, do canal Márcio Rolim, eu fiquei impressionado. O Márcio Rolim, ele estava até emocionado quando ele falava que eles colocaram um prego, bateram um prego na cabeça do animal. Isso é uma crueldade, bicho. É demais, não dá pra gente, só de pensar a gente fica, é indignante mesmo. Isso não é gente, não, isso não é ser humano, não, isso é animal, animal não, isso é monstro. Animal não, animal é o orelha, né? Isso é monstro, isso é gente sádica, gente psicopata, gente doente, gente do mal mesmo, esse povo do mal que não pensa no outro, só pensa em si próprio e tudo mais, né? Bom, meus queridos, por hora é isso, é só dando continuidade. A gente vai continuar aqui trazendo mais coisas sobre esse assunto, e é um assunto que não vai morrer, né, tão cedo, né? E esse pessoal aí que se cuide, porque onde eles chegarem, eles vão ser, como a moça falou no vídeo, eles vão ser vistos, vão ficar com essa marca pro resto da vida, né? Pro resto da vida, por terem feito essa crueldade, tanto eles quanto os familiares, né? O que fizeram com esse mal. Bom, por hora é isso. Um abraço a todos e ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. E tchau.